Paz, povo de Deus, eu sou o Beto e esse é o canal Vivendo pela Fé em Cristo. Irmãos, hoje eu gostaria de falar a respeito da grande tribulação. Para você que ainda não tem o conhecimento da palavra de Deus e sobre os acontecimentos do fim do tempo, do fim dos tempos, a grande tribulação será um período descrito pela Bíblia, ou dito por Deus, pelo próprio Cristo Jesus, que será um tempo de dor e sofrimento para aqueles que estiverem morando na terra, para aqueles que estiverem na terra. Essa palavra se encontra em Marcos, capítulo 13. Eu vou começar aqui do versículo 19. Existem hoje pessoas que acreditam que a igreja será arrebatada antes do período da grande tribulação. São esses os pré-tribulacionistas. Outros já acreditam que a igreja passará sim pelo período da grande tribulação. Esses são os pós-tribulacionistas. Essas pessoas creem que a igreja será provada. Ela passará pelo período da grande tribulação. Esse conhecimento de que a igreja não passará pelo período da grande tribulação é uma coisa recente. É uma coisa que não vem desde o início do Evangelho de Cristo. É uma coisa recente. Aqui no versículo 19 diz assim: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Irmãos, eu escolhi aqui o livro de Marcos, pois essa palavra se encontra no livro de Mateus, de Marcos e de Lucas. Mas eu escolhi o livro de Marcos porque eu acredito que Marcos teve o conhecimento mais aprofundado do que Cristo disse ali naquele momento aos seus discípulos, quando eles perguntaram a respeito do fim dos tempos. Então, dá para se ter uma noção aqui, porque nos outros livros é descrito que alguns dos discípulos de Cristo perguntaram a ele a respeito do fim dos tempos, enquanto aqui no livro de Marcos fala exatamente quem foram esses discípulos, que foi Pedro, Tiago, João e André. Esses foram os discípulos que perguntaram para Cristo a respeito do fim dos tempos, enquanto no livro de Mateus e de Lucas não descreve os nomes daqueles que perguntaram a Cristo Jesus. E esse livro também é diferenciado em outro versículo, que eu mostrarei e direi em outra oportunidade, na continuação aqui da palavra de Deus. Então aqui Cristo está se referindo a um tempo de dor e angústia que virá sobre a terra. E esse tempo será necessário abreviá-lo, porque se assim não fosse, nem mesmo aqueles que foram escolhidos por Deus sobreviveriam a tamanha devastação que haverá sobre a terra. Então, esse período, acredito eu, que será abreviado com a vinda de Cristo, com a vinda do Deus vivo, para a consumação do grande dia da ira de Deus. Porque o acontecimento do período da grande tribulação é muito diferente do grande dia da ira de Deus. São acontecimentos diferentes. Será diferente a tribulação do grande dia da ira de Deus porque a igreja irá passar pela grande tribulação, mas ela será poupada de passar pelo grande dia da ira de Deus. Aqui a palavra está dizendo que se esses dias, esse período de tribulação, não fosse abreviado, nem mesmo os escolhidos de Deus seriam salvos. Mas quem são esses escolhidos? Quem são essas pessoas? No livro de Apocalipse, capítulo 7, fala um pouco a respeito desses escolhidos. E qual é o desenrolar desses escolhidos? No livro de Apocalipse, capítulo 7, diz assim, a partir do versículo 2, diz assim: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos
aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Esses servos são os escolhidos. Aqui está se referindo a um anjo que sobe do nascente, né, do sol, no norte. Então esse anjo grita aos 4 anjos que estão nas 4 extremidades da terra, segurando os 4 ventos. Eu acredito, irmão, que aí se inicia o período da grande tribulação. Mas esses anjos não têm autoridade para danificar nem o mar, nem as árvores, nem a terra, até enquanto selar os escolhidos de Deus. Então, aí se inicia o período da grande tribulação, e aí está também, se identifica os servos de Deus, os escolhidos de Deus. Acredito eu, né, que ali naquela passagem está ali se iniciando o período da grande tribulação, quando os anjos vão dar início à devastação, né, que acontecerá sobre a terra. Irmãos, tem uma palavra também em Apocalipse que diz que Satanás será preso e depois solto, né, durante um período de 1000 anos, ele permanecerá preso. E depois desse período ele será solto. Para quê? Para pôr à prova os servos de Deus, os escolhidos, aqueles que reinarão com Cristo. E a palavra diz que quem anda com sábio, certamente se tornará sábio. Se eu não me engano, lá em Provérbio fala a respeito dessa palavra. Então, irmãos, vamos analisar. Se aqueles que andarão com Cristo certamente serão sábios, serão servos fiéis, mas eles serão postos à prova de novo, né? E o que acontecerá com essa geração? Se aqueles que vão andar com Cristo Jesus serão postos à prova, e o que se fará dessa geração que somente faz cansar a Deus com seus pecados imundos? Então, aí fica mais uma evidência de que a Igreja de Cristo sim será provada, ela passará sim pelo período da grande tribulação. E dando continuidade aqui no versículo 20, diz assim: não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Amém? Aqui está falando dos eleitos, né, que serão salvos dessa grande tribulação. Mas como será isso? Como Deus devastará todo o planeta Terra e os sobreviventes e os seres humanos aqui sem causar danos aos escolhidos de Deus? Em um certo lugar das Escrituras fala que Deus sabe separar muito bem o trigo do joio. Então, vamos ver, no período, naquele momento em que Deus estava agindo contra o Egito, o povo dele também estava naquela terra, mas eles não sofreram nenhum dano. E também isso se dará no período da grande tribulação. A igreja vai estar nesse evento, mas será poupada. Eles, os escolhidos de Cristo, serão poupados. Vamos dar início aqui no versículo 21. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Irmãos, há uma diferença grande no versículo 21 do versículo 6 do capítulo 13 aqui de Marcos, que diz assim. O versículo 6 diz assim, muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos.
esse versículo é completamente diferente do versículo 21. Por quê? Porque no versículo 6 diz assim que muitos virão em meu nome. Aqui ninguém está afirmando ser Cristo. Está afirmando que vem em nome de Cristo, que são o caso que é o caso que está acontecendo hoje. Muitos estão vindo em nome de Cristo, mas de fato só estão enganando o povo de Deus. Fala aqui que enganarão a muitos. Essas pessoas não vêm em nome de Cristo, não vêm. Eles dizem vir em nome de Cristo, mas de fato eles não têm nada de Cristo. E ninguém aqui está afirmando ser Cristo nesse versículo, no versículo 6 do capítulo 13 de Marcos. Irmãos, hoje existem sim pessoas que dizem ser Cristo, mas há uma grande diferença. Por quê? Porque depois da tribulação virão pessoas dizendo ser Cristo, operando sinais e prodígios, que não é o caso dos dias de hoje. Eu não conheço ninguém que se diga ser Cristo, que opera sinais e prodígios. Hoje existem pessoas, alguns retardados que não têm nada de Deus, que dizem sim ser Cristo, mas esses não operam sinais e maravilhas. Eles não fazem nada. Eles não têm poder nenhum. Diferente daqueles que virão, depois da grande tribulação, operando sinais e prodígios. A palavra diz que os servos de Deus serão selados. Alguns acreditam que será com algum número, alguma ferramenta, não sei, alguma tecnologia, não sei. Outros afirmam que será o discernimento do cumprimento das Escrituras Sagradas. Será o entender esse selo, será o entender das Escrituras, o cumprimento da palavra de Deus. Que é nisso o que eu também creio. E os escolhidos, os servos de Deus, serão selados com o entendimento da profecia, do cumprimento da palavra de Deus. Ele está dizendo que vai reunir seus escolhidos das 4 extremidades da terra até a extremidade do céu. Da terra até a extremidade do céu. Então aí há um certo entender de um arrebatamento. Então Cristo vai enviar os seus anjos para reunir. Mas para que essa reunião? Acredito eu que para o arrebatamento, né? Mas para que esse arrebatamento se o período da tribulação já passou? Quando aqui se fala, mas aqueles dias após a referida tribulação. Por que essa reunião desses escolhidos se a grande tribulação já passou? É para o grande dia da ira de Deus. Amém? Aqui no versículo 19 diz assim: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Essa palavra é referida à igreja. A igreja não passará por um evento dessa magnitude, jamais. Mas para aqueles que ficarem, né? Para aqueles que ficarem e não forem arrebatados, esses sofrerão danos piores do que a grande tribulação, que será o grande dia da ira de Deus. É por isso que eu creio que há sim diferença entre a tribulação e o grande dia da ira de Deus. Esse povo escolhido será reunido para que não passem pelo grande dia da ira de Deus. O dia em que Deus vai fazer estremecer a terra, sacudir todos os países. A palavra diz em um certo lugar que serão tão escassos os vivos que ficar, que serão tão raros como o ouro puro de Ofir. Né? Serão poucas as pessoas que viverão após
o grande dia da ira de Deus. Então esse povo será o quê? Arrebatado para que não passem pelo grande dia da ira de Deus. Então por isso essa reunião. Simplificando todo esse evento, todo esse acontecimento do tempo do fim, o que vai acontecer é isso. Antes da grande tribulação, os servos de Deus serão marcados, serão selados com o entendimento da profecia da palavra de Deus. Depois se iniciará o período da grande tribulação. Então a igreja sim vai passar pela grande tribulação. Acabou a grande tribulação, surgirão falsos profetas, falsos cristos, na verdade, falsas pessoas, se dizendo ser Cristo, operando sinais e prodígios, e enganarão a muitos, se possível, até mesmo os escolhidos de Deus. Porque ali, operando sinais, certamente a pessoa vai ficar com dúvidas, né? Será que verdadeiramente é Cristo ali? Só não serão enganados porque eles têm o selo, o discernimento da profecia de Deus. Eles sabem que para que Cristo apareça é necessário que o sol, a lua percam as suas claridades, os seus resplendores. Então eles sabem que ali Cristo só vai vir quando a lua ou o sol se escurecerem. E depois que essas pessoas surgirem dizendo ser Cristo, o que vai acontecer é que Cristo vai vir, vai enviar os seus anjos para reunir os seus escolhidos, para que essa reunião, para o arrebatamento, para que eles não passem pelo grande dia da ira de Deus. Então esse é simplificando todo esse evento. A igreja vai passar pela grande tribulação, mas não vai passar pelo grande dia da ira de Deus. Amém? Irmãos, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito, se inscrever no canal, dar seu like, ativar as notificações, para que quando eu postar um novo vídeo, você fique sabendo da minha postagem. Amém? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, seu lar, sua família. Gostaria de orar por você. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, eu te peço, abençoa, Senhor, essa pessoa que me vê, abençoa, Senhor, essa pessoa que me assiste. Meu Deus, dê discernimento a ela, conhecimento das profecias de Deus, da palavra do Senhor, meu Deus, Pai. Em nome de teu Filho amado, Cristo Jesus, eu te peço. E que ela não venha ser enganada, Senhor, pelas pessoas que se levantam dizendo falar em nome de Cristo, mas na verdade elas só enganam, pois elas vêm em nome do dinheiro. Meu Deus, abençoa, Senhor, essa pessoa, em nome de Cristo Jesus. A paz, que Deus ilumine a sua vida e a sua mente, em nome de Cristo Jesus. A paz de Cristo.